Olá, queridos e queridas estudantes do Colégio Cometa. Aqui é o professor Max, da disciplina de Química. Nessa nossa primeira aula virtual, trataremos sobre a matéria e suas características. Começaremos nossa discussão a partir dos assuntos que estão na parte de Química 2, no capítulo 1, sobre as propriedades da matéria. Discutiremos o que caracteriza a matéria. Nessa primeira aula virtual, trataremos de 3 características da matéria. São elas a massa, o volume e a densidade. Essas que estão em destaque na apresentação. Iniciaremos nossa discussão com a seguinte indagação: qual a motivação em estudar a matéria? Eu diria de antemão para vocês que o tema matéria é um objeto central de estudo da química. Fazemos a seguinte reflexão: a química está presente em tudo aquilo que forma a Terra: a água, o ar atmosférico, o solo, pensando nas rochas e minerais, os seres vivos, pensando nas substâncias encontradas nas plantas e nos animais. Além disso, a química também ocupa-se dos materiais que não são encontrados na natureza, ou seja, aqueles fabricados pelo homem, como os metais, plásticos, vidros, medicamentos, materiais usados na limpeza, na higiene, na conservação e produção de alimentos, na produção de energia. Assim, para entender melhor o mundo no qual vivemos, para que possamos ter uma vida mais agradável e saudável, precisamos saber um pouco de química. É através da química que iremos entender as propriedades das substâncias que compõem o universo e daquelas que são sintetizadas pelo homem. Portanto, ao se iniciar o estudo da química, a primeira questão a ser esclarecida é o que é a matéria, do que a matéria é formada, ou melhor, qual o modelo químico da matéria. Em resumo, eu diria para vocês que a química, enquanto ciência, ela é responsável pelo estudo da composição, das propriedades e das transformações da matéria. Em outras palavras, a matéria é o objeto de estudo da química. Se eu comentei com vocês a relevância de estudar a matéria, eu preciso agora dizer para vocês do que se trata a matéria. Se a gente pensar em nosso contexto diário, a gente vai relacionar matéria como matéria-prima, porque é o que é mais utilizado para dizer ou sinalizar o que vem a ser matéria. Não é? E aí eu gostaria de chamar a atenção para vocês neste primeiro momento que a matéria ela pode ser um termo genérico utilizado em diversos contextos, como podemos ver nas figuras. Se a gente pensar no trigo, ele é a matéria-prima para o pão. Se a gente pensar no petróleo, ele é a matéria-prima para a diversidade de objetos produzidos com plásticos. Há exemplos de copos, garrafa PET, sacola, canudos, bexigas, certo? Entretanto, nesse momento, nós vamos agora extrapolar esse conceito de matéria como sinônimo de matéria-prima. Cientificamente, nós utilizaremos um termo mais coerente para o que a gente quer discutir sobre matéria. Podemos definir matéria como tudo aquilo que forma o material físico do universo. Portanto, tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Esse é o conceito científico para matéria. Vocês podem ver nas ilustrações que
que eu mostro nesses slides, que a gente tem exemplos de matérias. Temos os minerais nas suas diferentes cores. Essas diversidades de cores, elas são justificadas pela composição de cada mineral desse. Temos os fios, que normalmente eles são compostos por cobre, entretanto eles são revestidos por um material geralmente de borracha, certo? Temos a água, temos a areia, o ar. Todos estes são exemplo de matéria. Por quê? Porque estes são componentes físicos do universo, possuem massa e ocupam lugar no espaço. Então, quando alguém perguntar a vocês o que é matéria, qual o critério para definir algo em ser ou não matéria, são duas características centrais que vocês não podem perder de vista. É possuir massa e ocupar um lugar no espaço. Nos próximos slides nós iremos discutir o que vem a ser essa massa, o conceito de massa e o que é essa questão de ocupar o lugar no espaço. Porém, a gente precisa compreender se eu dei vários exemplos para vocês no slide anterior. Falei dos minerais, falei do cobre, que é o componente dos fios, falei do material emborrachado que reveste os fios, falei da água, falei da areia, certo? É importante a gente compreender se esses materiais ou esses tipos de materiais são diferentes, são iguais, têm a mesma utilidade, têm a mesma propriedade. Essa é uma resposta mais fácil, porque visualmente vocês conseguem analisar que a água tem um aspecto, a areia tem outro, o fio de cobre tem outro, os diferentes minerais têm outros aspectos, têm outras formas, tá? Tem outros estados físicos, este que será tema de nossas próximas aulas virtuais. Né? Mas aí fica a questão, existe materiais diferentes e essa diferença dá conta de explicar por que cada um tem uma utilidade, tem uma forma, tem uma aparência? Diria para vocês que existe sim materiais diferentes, né? Como vocês já deveriam ter concluído só visualizando, tá? Então, a matéria ela é constituída de quê? A matéria é constituída de substância, tá? Essas substâncias elas podem ser puras, tá? Quando elas são formadas por um único tipo de constituinte, pois a maior parte da matéria existente na natureza não é um material quimicamente puro. Tome muito cuidado com isso. A maior parte dos exemplos que nós vamos trabalhar em sala de aula, para os nossos cálculos de reações químicas, para as nossas análises, a grande maioria dos tipos de matéria não se encontram na natureza como substância pura. E o que é, professor? Isso que você está insistindo em me dizer que é puro. A ideia de pureza, quimicamente falando, ela está relacionada diretamente com o tipo de constituinte que forma a matéria. Se eu falo de substância pura, eu quero dizer a vocês, eu estou chamando a atenção a vocês que remete à ideia do material ser formado pelo único tipo de constituinte. Como ilustrado aí no slide para vocês. A água, substância, certo? Se é substância, pressupõe que é matéria,
possui massa e ocupa um lugar no espaço. Nesse exemplo que eu estou trazendo para vocês, que é um modelo ideal da composição da água, certo? A gente pode ver que ela somente é constituída por moléculas de água, que apresenta uma composição de dois átomos de hidrogênio para um átomo de oxigênio. Mas o constituinte, a partícula, certo? A parte química que caracteriza essa substância chamada de água são moléculas de H2O. Um único constituinte, substância pura. Já o outro exemplo, eu trago para vocês um cristal. Esse cristal é um cristal de sal. Eita, professor, aí chamo muita atenção. Como aqui a gente está estudando a disciplina de Química, por muitas vezes, quando vocês falarem sal, vou dizer sal, que tipo de sal, certo? Porque sal é uma característica, um grupo de materiais, que mais tarde nós vamos trabalhar o conceito melhor de sal. Mas quando comumente no nosso dia a dia, aquele pozinho branco que está na cozinha geralmente, que vocês utilizam, suas mães ou seus pais utilizam quando vão cozinhar para dar o tempero, tá? Aquilo a gente chama popularmente de sal. Quimicamente falando, esse sal tem nome, tá? Sal, ele é cloreto de sódio. Então aqui eu estou apresentando para vocês um cristal de cloreto de sódio, tá? Esse cristal de cloreto de sódio ele é composto somente por um único constituinte, que são íons NaCl. Esses íons NaCl são os únicos que compõem esse composto que é iônico, que é conhecido como cloreto de sódio. E isso faz com que ele seja uma substância pura, tá? Por outro lado, nós temos outros materiais que não podem ser classificados como substâncias puras. E esses materiais, eles são então classificados como mistura. Perceba na imagem que eu estou mostrando para vocês a ilustração de um copo com água e, sendo misturado a água, a gente tem o sal de cozinha, como eu chamei a atenção de vocês, conhecido como cloreto de sódio. Perceba que nesse recipiente contendo água mais cloreto de sódio, nós temos mais de um componente. Tendo mais de um componente, podemos definir e classificar como mistura e não mais como substância pura. O que define então, o que diferencia na verdade a mistura da substância pura? A principal diferença está relacionado à quantidade de componentes. Nos exemplos anteriores eu trouxe para vocês o modelo ideal da água, único componente, moléculas de H2O. Trouxe o modelo ideal de um cristal de cloreto de sódio, único componente, cloreto de sódio, íons cloreto de sódio, certo? Aqui, diferentemente, eu mostro para vocês água sendo misturada com sal de cozinha. Então, esse tipo de matéria a gente classifica como mistura. Para entender as propriedades da matéria, seja ela mistura ou substância, é preciso conhecer a sua composição química, ou seja, saber quais são os constituintes que a formam. Como esses constituintes são extremamente minúsculos
e não podem ser vistos nem como auxílio de equipamentos superpotentes. Para caracterizá-los, foi necessário utilizar-se de um modelo químico da matéria. Se a gente for buscar no dicionário o significado de modelo, o dicionário nos apresenta a seguinte informação: modelo é desenho ou imagem que representa o que se pretende reproduzir, desenhando, pintando ou esculpindo. Então, vocês não podem perder de vista que o modelo ele é elaborado a partir dos nossos sentidos. Então, ele não é a representação real do objeto em questão. O que eu quero dizer é o seguinte: por muitas vezes vocês vão observar, e aqui em alguns imagens que eu vou mostrar para vocês, que a gente acaba utilizando, por exemplo, algumas bolinhas para representar moléculas, ou íons, ou átomos. Isso não quer dizer que o átomo de hidrogênio é uma bolinha vermelha, por exemplo. O átomo de oxigênio é uma bolinha azul. Mas esse é um recurso que a gente utiliza para tentar representar e discutir teoricamente como é o comportamento de determinados componentes da matéria em diversas situações. Por quê? Porque isso nos auxiliará a fazer algumas previsões, certo? Então, o que se entende por modelo químico é um modelo elaborado para retratar a composição química da matéria, quer dizer, os constituintes que a formam e como eles estão organizados. Esse modelo é, portanto, teórico. Mais uma vez, chamar a atenção. O modelo, ele é teórico. Não quer dizer que é a representação real do objeto, certo? Tome muito cuidado com isso. Mas, como todo modelo científico foi elaborado de fatos experimentais e tem sido usado com sucesso para explicar as transformações e propriedades da matéria. Gostaria de chamar a atenção também para isso. Não é porque ele é um modelo teórico, ele é aleatório. Não. Ele é proposto em cima de algumas variáveis experimentais, tá? Por isso que eles nos ajudam bastante para fazer previsões sobre alguns resultados ou para explicar as propriedades da matéria. Segundo o modelo da matéria, toda a matéria é formada de átomos, moléculas ou íons, os quais são denominados constituintes. Matérias diferentes são formadas por constituintes diferentes. Por isso, apresentam propriedades distintas. Lembrem quando eu comecei a conceituar a matéria para vocês, que eu mostrei uma série de materiais. Mostrei o fio, mostrei a água, mostrei a areia, mostrei os minerais. Eles têm propriedades diferentes. Isso nos leva a prever que eles são compostos por constituintes diferentes, certo? E, além disso, existem matérias formadas por apenas um dado constituinte, como a gente discutiu anteriormente. Essas matérias são classificadas como substâncias, e aquelas formadas por diferentes constituintes, conhecido como misturas. Começaremos agora a discutir as características físicas da matéria. A primeira a ser discutida é a grandeza, conhecida como
massa. E o que vem a ser massa? Por definição, massa é uma grandeza física relacionada à inércia de um corpo, ou seja, com a sua resistência à variação do movimento. Em outras palavras, refere-se à quantidade de matéria que contém em um corpo. A unidade de medida de massa no Sistema Internacional de Unidades é o quilogramas, representado pela letra K minúsculo e G também minúsculo. E, além dessa unidade de medida, existe outras também que representam massa. Quais são elas? A miligrama, que representa em quilogramas a seguinte relação: 1 quilogramas equivale a 1 milhão de miligramas, ou a 10 a sexta miligramas. Já o outro submúltiplo do quilograma é a grama. Grama, o equivalente relacional entre grama e quilograma é o seguinte: 1 quilograma equivale a 1000 gramas, ou a 10 elevado à terceira gramas. Outra unidade de medida que é bastante utilizada para representar massa é a tonelada. 1 tonelada equivale a 1000 quilogramas. Agora, vocês vão poder observar por meio de exemplo como se dá a conversão entre as unidades. Os exemplos que eu vou dar sempre partindo da unidade quilogramas. Vocês podem fazer essa operação de dois modos, certo? Nesse primeiro exemplo, eu quero mostrar para vocês a conversão entre a unidade quilograma para a unidade grama. Então, a primeira forma de fazer é multiplicar o valor que está na unidade de quilograma por 1000. E aí vocês encontrarão o valor equivalente em gramas. Então, digamos, se eu tenho 5 quilogramas e quero converter ele para grama, o que é que eu faço? Multiplico por 1000. 5 quilogramas vezes 1000 é o equivalente a 5.000 gramas. Ou, se quiser representar em notação científica, 5 vezes 10 elevado a 3 gramas. Outra forma de fazer é mostrar, pode ser mostrado através de uma regra de 3. Simples. Já que mostrei para vocês qual a relação que tem entre quilogramas e gramas, vocês montam a regra de 3. Como assim? Vocês sabem que 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Então, 5 quilogramas vai equivaler a um valor X em gramas. Fazendo essa contabilidade, essa conta aí, nós encontramos o valor de 5.000 gramas, ou 5 vezes 10 a terceira grama. Nesse outro exemplo, eu mostro para vocês a conversão entre quilogramas e miligramas. Uma forma de fazer essa conversão é multiplicando pelo fator de 1 milhão. 2 quilogramas vezes 1 milhão equivale a 2 milhões de miligramas, ou 2 vezes 10 a sexta miligramas. Outra forma de fazer essa conta é através de uma regra de 3. Sabendo-se que 1 quilograma equivale a 1 milhão de miligramas e 2 quilogramas equivale a X, temos que 2 quilogramas vale 2 milhões de miligramas, ou 2 vezes 10 a sexta miligramas. Esse último exemplo é a conversão de quilogramas para toneladas.
temos a seguinte: 12 quilogramas. Quanto isso equivale para em tonelada? Como tonelada é múltiplo de quilogramas, em vez de multiplicar, como fizemos com grama e miligramas, iremos dividir. E dividir por quanto? Por 1000. Então, 12 quilogramas equivale a 0,012 toneladas, ou 1,2 vezes 10 a menos 2 toneladas. Outra forma de fazer é utilizar a regra de 3. Sabe-se que uma tonelada equivale a 1000 quilogramas, x toneladas equivale a 12 quilogramas. Fazendo essa conta aí, tem-se 0,02 toneladas ou 1,2 vezes 10 a menos 2 toneladas. Em resumo, trago para vocês essa seguinte relação. Em cada intervalo entre as unidades, vocês podem ou dividir por 1000 ou multiplicar por 1000. Depende em qual unidade vocês desejam transformar. Se vocês querem sair de miligramas até toneladas, a cada intervalo vocês dividem por 1000. Então, 1000 miligramas, para converter em gramas, divide por 1000, dá 1 grama. 1000 gramas, para converter em quilogramas, divide por 1000, dá 1 quilogramas. 1000 quilogramas dividido por 1000 equivale a 1 tonelada. Se a transformação for nesse sentido, de miligramas até tonelada, cada intervalo entre essas unidades, vocês dividem por um fator de 1000. Entretanto, se vocês querem transformar o número desejado de tonelada até miligramas, a cada intervalo vocês multiplicam pelo fator de 1000, ou seja, de tonelada para quilogramas, multiplica por 1000, de quilogramas para gramas, multiplica por 1000, de gramas para miligramas, multiplica por 1000. Ou seja, em 1 tonelada equivale a 1000 quilogramas. 1 quilogramas equivale a 1000 gramas. 1 grama equivale a 1000 miligramas. Outra grandeza física que contribui para qualificar ou caracterizar a matéria é o volume. O volume é definido como o espaço ocupado por um corpo. No Sistema Internacional de Unidade de Medida, a unidade que representa volume é um metro cúbico. Outras unidades também podem representar o volume: decímetro cúbico, que equivale a o litro, centímetro cúbico, que equivale ao mililitro. O volume de um corpo ele depende basicamente de duas variáveis: temperatura e pressão. Corpos em menores temperatura eles tendem a ocupar menos volume. Corpos em maiores temperatura eles tendem a ocupar maior volume. Assim também com a pressão. Menor pressão, mais volume ocupado pelo corpo. Maior pressão, menos volume ocupado por um corpo. A gente pode observar analisando essa imagem com um modelo de partícula para uma substância que se encontra em 3 estados físicos diferentes. No estado físico mais organizado, que é o estado físico sólido, muito provavelmente ela vai estar em uma menor temperatura ou sob uma maior pressão do que no estado físico gasoso, porque as partículas elas se mostram para a gente que estão mais organizadas no estado sólido, menos no estado físico líquido e muito menos no estado físico gasoso. E aí é a partir dessa organização das partículas que a gente pode dizer que materiais no estado físico sólido tendem a ocupar um menor volume. Essas são as características do sólido. Já no estado físico gasoso, elas tendem a ocupar um maior volume, ou seja, o volume que está totalmente disponível para essa matéria.
Então, agora a gente vai trabalhar alguns exemplos de como fazer essa conversão entre as unidades que representam volume. Temos que a primeira relação entre um metro cúbico e o decímetro cúbico, um metro cúbico equivale a 1000 decímetros cúbicos, ou um metro cúbico equivale a 1000 litros. Também temos que um metro cúbico equivale a 1 milhão de centímetro cúbico, ou um metro cúbico equivale a 1 milhão de mililitros. Então, para converter de metros cúbicos para decímetro cúbico, fazemos a seguinte conta: 15 metros cúbicos vezes 1000 equivale a 15.000 decímetros cúbicos, ou 15 vezes 10 a terceira decímetros cúbicos. Outra forma de realizar essa conta é através de uma regra de 3. Sabendo que 1 metro cúbico equivale a 1000 decímetros cúbicos e 15 metros cúbicos equivale a x, fazendo essa conta, temos que 15 metros cúbicos equivale a 15.000 decímetros cúbicos, ou a 15 vezes 10 decímetros cúbicos. Lembrando que, como o decímetro cúbico é equivalente ao litro, essa mesma conta a gente deveria desenvolver caso quisesse transformar de metro cúbico para litros. Só trocar a unidade de decímetros cúbicos para litro. Mas a taxa de conversão é a mesma. 15 metros cúbicos equivaleria a 1000 litros. Já essa outra conversão, esse outro exemplo, é a conversão de metros cúbicos para centímetros cúbicos. 7 metros cúbicos, para encontrar o equivalente em centímetros cúbicos, é só multiplicar por 1 milhão. 7 vezes 1 milhão dá 7 milhões de centímetros cúbicos, ou 7 vezes 10 a sexta. Outra forma de fazer é por regra de 3. 1 metro cúbico equivale a 1 milhão de centímetro cúbico, 7 metros cúbicos equivale a x. Fazendo essa conta, daria o resultado de 7 milhões de centímetros cúbicos. Como a relação entre metro cúbico e centímetro cúbico é a mesma relação entre metro cúbico e ml, essa mesma conta valeria para mililitro, caso a gente estivesse calculando. Só trocar a unidade de centímetro cúbico para mililitro. Para finalizar essa parte de conversão de unidades de volumes, temos o seguinte: se eu quero transformar de metro cúbico até centímetro cúbico, a gente multiplica por um fator de 1000. Metro cúbico para decímetro cúbico multiplica por 1000, de decímetro cúbico para centímetro cúbico multiplica por 1000. Já se a gente quer converter no sentido de centímetro cúbico para metro cúbico, a gente divide a unidade desejada por 1000. De centímetro cúbico para decímetro cúbico por 1000, de decímetro cúbico para metro cúbico por 1000. Para finalizar nossa primeira aula virtual, falarei de outra propriedade física da matéria, que é a densidade. A densidade nada mais do que é a relação entre a massa e o volume de um corpo, de modo que a densidade nós podemos calcular pela razão entre massa e volume. Como no sistema internacional a unidade de massa é quilogramas e a unidade de volume é metros cúbicos, temos que a unidade no SI de densidade é quilogramas por metros cúbicos, já que ela deriva das unidades de massa e de volume utilizado. Vale lembrar que a densidade é a propriedade, grandeza física que diferencia os materiais, pois materiais diferentes podem ter a mesma massa, porém não têm a mesma densidade. Podem ter o mesmo volume, porém não têm a mesma densidade. Isso considerando as mesmas condições de
pressão e volume. Toda vez que nós falamos que um corpo é mais denso do que o outro, quer dizer que a sua relação entre massa e volume ela é maior do que o outro corpo, ou seja, tem uma maior massa ocupando um menor volume. Já quando assim se refere que um corpo é menos denso do que o outro, quer dizer que possui uma quantidade de massa muito menor para um determinado volume. Então, toda vez que nós discutimos sobre densidade, iremos discutir a relação entre massa e volume. Para finalizar nossa discussão sobre densidade, eu mostro para vocês aí 3 exemplos, certo? Mostrando as massas, os volumes e a densidade. O primeiro cubo representa o chumbo, a massa do volume de 1 centímetro cúbico de chumbo equivale a 11,3 gramas. Logo, fazendo a conta de densidade, dividindo o valor da massa pelo volume, temos que a densidade do chumbo é 11,3 gramas por centímetro cúbico. Chama atenção que eu estou conservando as unidades de massa e de volume quando eu vou representar a unidade final de densidade. E aqui densidade é a razão entre massa e volume. No segundo exemplo, eu mostrei um cubo, certo? De volume de 1 centímetro cúbico para água. 1 centímetro cúbico de água equivale a 1 grama. Calculando a densidade da água, temos que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Já a densidade de 1 centímetro cúbico da madeira, ela tem massa de 0,5 gramas. Para cálculo da densidade, estou dividindo a massa pelo volume. Isso dá um valor equivalente a 0,5 gramas por centímetro cúbico. Se caso a gente fizesse o experimento de colocar em um mesmo recipiente o cubo de chumbo, o cubo d'água e o cubo de madeira. Certamente o cubo de madeira, por apresentar a propriedade física de densidade com uma intensidade menor, 0,5 gramas por centímetro cúbico, ela iria boiar. Já o cubo de chumbo, por apresentar uma maior quantidade de massa em um menor volume, ou seja, uma maior densidade, ele iria afundar, certo? E esses dois sólidos iriam ser separados por uma coluna de água intermediária, já que a água ela tem a densidade intermediária entre o chumbo e a madeira. Então, queridos e queridas alunas, finalizo aqui nossa primeira aula virtual sobre as características físicas da matéria. Na próxima aula, iremos discutir as outras características físicas da matéria, certo? Deixarei na agenda Edu as atividades para que vocês possam acompanhar o conteúdo. E bom estudos!